dia e sejam bem-vindos a este podcast 2 no Comando. O meu nome é Michel Mendes, ao meu lado tenho a Catarina e hoje temos um convidado especial, o Padre Tárcio. Obrigado, Padre Tárcio, por estar aqui com a gente, ter aceito o convite para falarmos sobre um tema bastante profundo e importante, que é a missa. Mas antes de iniciarmos o podcast com o tema, gostaria de lhe pedir uma pequena introdução sua, uma pequena apresentação sua. Quem é o Padre Tárcio e como é que veio parar ao Luxemburgo? Muito bem. Primeiramente, agradecer ao Michel, à Catarina, né, pelo convite feito a mim. Eu sou o Padre Tárcio, como já falaram. Natural do Brasil, né, missionário da Comunidade Obra de Maria, a nova comunidade das novas comunidades da Igreja, fundada também no Brasil, por um leigo, né, Gilberto Barbosa. E graças a este carisma de missão, de evangelização, que cheguei aqui ao Luxemburgo. Né? Tenho apenas 10 meses de padre, né, de ordenado, então há pouco tempo fui ordenado e já fui enviado para cá, né, para o Luxemburgo, e aqui estamos para dar continuidade à missão. Então, é uma alegria imensa poder estar aqui nessa terra que é também terra de missão, e aqui também poder fazer a vontade de Deus. Então, é com muita alegria que a gente está aqui, né? Nós estamos aqui no Luxemburgo, além de mim também temos outro irmão sacerdote, mais 2 irmãos leigos, e juntos viemos como Obra de Maria somar, né, no trabalho da igreja neste país e também, enfim, estamos na Europa, então onde a igreja precisar da gente, nós estamos aqui para servir. Muito bom, muito bom. Queres lançar? Lanças-te? Vamos lançar o tema? Então, como o Michel falou há pouco, o tema de hoje é a missa e a nossa ideia, o nosso propósito realmente com o Padre Tárcio é desmistificar um pouquinho e dar-vos a conhecer um pouquinho também o que é a missa, o que é que ela representa e convidar-vos também a que possam experienciá-la e viver uma. Portanto, queremos iniciar, Padre. Como é que podemos definir, assim de uma forma simples, mas ao mesmo tempo profunda, a missa? O que é que ela representa? O que é que ela é? Aqui, inclusive no podcast todo, né, faço questão de dizer, direi poucas vezes expressões ou palavras minhas mesmas, né, mas tudo aqui que eu vou usar, muita coisa tá da Sagrada Escritura, da tradição da igreja e do magistério. Então começo já com uma frase que não é minha, é de São Padre Pio, quando ele define de forma maravilhosa a Santa Missa como algo, quando ele diz, né, é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Eu penso que isso é muito profundo, né, e muito forte até, porque qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento sobre ciência, sobre biologia, sobre aquilo que faz parte e a importância que tem o sol para a nossa sobrevivência neste mundo, para a subsistência do planeta Terra, independente da gente, vai entender o valor que tem o sol. Mas o Padre Pio, ele não mede, ele realmente não exagera, mas chega a ser muito verdadeiro quando diz: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. De modo que a missa, ela é este grande mistério do céu na terra, para que a terra possa também chegar no céu, mas que também sustenta a terra. Então, é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. E, do ponto de vista espiritual, o que significa a missa? Né? Tem a ligação entre o céu e a terra. E que mais tem ainda como espiritual? Que mais, sabendo que fazer a ligação entre o céu e a terra já é muito forte. Né? O que é que você pode dizer ainda sobre o ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, a missa, né, é esta obra espiritual e essa é uma das definições teológicas, né, que chama a missa de memorial. Memorial é tanto no sentido estrito de fazer memória,
como um pai ou como uma pessoa de mais idade que se senta com os mais jovens e começa a fazer memória de coisas passadas, ou seja, tornar presente hoje um fato que já aconteceu, né? Mas também no sentido da missa, o memorial ele tem uma realidade muito mais profunda, que é fazer com que a missa que nós celebramos hoje é o mesmo acontecimento espiritual da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ou melhor, há 2025 anos atrás, celebrando esse ano o Ano Santo, né? Então, nesse tempo, por isso que a missa ela é esse atualizar, mas muito mais do que atualizar, é se tornar presente. Esse mistério da presentificação. Então, quando o padre diz, após as palavras de consagração, eis o mistério da fé, o que está querendo se dizer nas entrelinhas realmente é isto. Como é possível que ainda hoje, no nosso meio, em nosso tempo, aconteça novamente aquilo que já aconteceu uma vez, quando Jesus morreu e ressuscitou por nós, né? Então, a missa, do ponto de vista espiritual, tá? Por isso que eu digo, trazendo esta definição teológica, mas que é espiritual da missa, enquanto memorial, né? A missa ela é realmente essa presentificação, tornar presente, fazer hoje aquilo que já aconteceu, mas já aconteceu, né? Está aqui acontecendo hoje. Mas se nós formos olhar no Apocalipse, já estou aqui entrando na fundamentação bíblica, enfim, é como eu disse, não tem como dissociar a missa é toda, né? E como diz no Apocalipse, o Apocalipse, no fim das contas, é uma outra expressão do que a missa. O Apocalipse é de realidades, o livro, né, bíblico. Fala de coisas que já aconteceram, que acontecem e que acontecerão. Fala do futuro, dos eleitos que estarão no céu, diante do Cordeiro, fala de altar, fala de um Cordeiro imolado, mas que está vivo, né? E fala dos anciãos que estão em torno do Cordeiro, de toda essa realidade como algo futuro. Mas se a gente parar um pouquinho e olhar para a missa hoje, a missa vivida e bem celebrada hoje é a mesma coisa. Então a missa ela é, do ponto de vista espiritual, este memorial do passado no presente que nos reserva, mas também nos lança para um futuro. De tal modo que, quando chegarmos no céu, o céu não vai ser estranho para nós. O céu não vai ser estranho para quem já vivia o céu aqui na terra, porque a missa é o céu na terra. Então, se a missa é o céu na terra, e se Deus já me concede a graça de, mesmo que sob o véu, como a gente diz, do mistério, a gente não tem visão espiritual, ao menos eu, não sei se vocês tiverem, né, como os místicos tinham, né, mas a gente não tem visão espiritual, mas aqueles que têm visão espiritual conseguem enxergar já, do ponto de vista espiritual mesmo, né, verem anjos, como os relatos dos santos, que viam os anjos, que via o momento da paixão acontecendo enquanto acontecia a missa, que viu a Virgem Maria, São José, as almas do purgatório, vários relatos reconhecidos pela Igreja. Então são realidades espirituais, que sob o olhar da fé a gente não consegue ver, por isso que a gente tem fé, para crer naquilo que a gente não vê, né? Mas que a missa realmente é isto. É algo que quando este véu se rasgar, este véu de fé, né? No céu não precisaremos mais de fé, precisaremos apenas de crescer de glória em glória. Não precisaremos mais de fé, não precisaremos mais de esperança. A esperança e a fé são realidades para este mundo. No céu já teremos posse daquilo que a gente esperou e já veremos aquilo que a nossa fé sempre acreditou. E a missa faz parte disso porque no céu é uma missa acontecendo. Então o céu não vai ser estranho para quem já vivia bem a missa aqui na Terra. Você falou do livro do Apocalipse. Sim. Se a minha memória não me falha, em grego, Apocalipse significa revelação. Sim, ou seja, a missa é uma revelação. Também. Torna-se essa revelação de como é o céu, para a gente vivenciar, como você disse, a missa é o céu na terra. Eu diria até mais, essa revelação é bom, isso que você falou, né? Porque é essa revelação futura, né? Mas também essa revelação do que a gente não viveu. Nós não vivemos a paixão de Cristo, nós não vivemos a ressurreição de Jesus, né?
Mas como diz Jesus a Tomé, quando Tomé coloca ali a mão, vem cá Tomé, coloca a mão aqui no meu lado, vê aqui minhas chagas. Bem-aventurados serão aqueles que crerão sem terem visto. Nós não vimos a morte e a ressurreição de Jesus, não tocamos em suas chagas, mas nós podemos crer sem tê-lo visto hoje. E uma das grandes graças que nós conseguimos na missa é isso. Precisa crer sem ver. Você não está vendo o corpo de Cristo se partindo ali, do ponto de vista físico, material. Mas você crê. Então, de tal modo que a revelação, né, e o livro da Revelação, Apocalipse também, mas a revelação ela é tanto futura quanto nos revela aquilo que nós não vivemos do passado, na missa. Eu acho que é sempre um ponto interessante quando nós chegamos à conclusão que mesmo sem estarmos a ver, a gente tem que acreditar. Eu acho que esse é o maior desafio para toda a gente. Sim. Que é muitas vezes este lado de permitir-se que as coisas que nos toquem, que muitas coisas que há na Bíblia e que nós tiramos muitas aprendizagens de lá, mas saber reconhecer que mesmo que eu não esteja a ver, mesmo que não chegue para ver, eu vou ter a capacidade de acreditar e tenho que confiar nisso mesmo. Então acho muito interessante esta ligação que o Padre fez, porque eu acho que explica um pouco a fé na sua totalidade, completamente. E é isso que vai nos salvar, porque a condição de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação, quem crê e for batizado. Duas condições, crer e ser batizado, mas crer. Então, se permitir-se crer é uma atitude que somente quem se coloca num grau de humildade né, consegue ter. Porque para você acreditar nessas realidades, você precisa ser humilde. Um orgulhoso nunca vai se dispor a crer que um pedaço de pão, um copo, um cálice com vinho se transforma. Aquilo que aconteceu lá atrás está acontecendo hoje e me prepara para o que eu vou viver na eternidade. Então tudo isso, e eu resumiria, a vida de fé, ela é antes de tudo uma vida de humildade. Nós precisamos ser muito humildes para poder deixar Deus ser Deus, reconhecer Deus como Deus, né? E a partir daí poder experimentar a eficácia não da missa, mas de uma alma dependente, dependente de Deus. A Santa Teresinha ela ensina muito sobre isso, né? Quando ela reconhece a sua pobreza, o seu nada, o que agrada a Deus na minha alma pequena é que eu ame minha pequenez, é que eu ame minha pobreza, porque quanto mais eu me reconhecer pequeno, mais Deus vai ser Deus em mim. Né? E também, enfim, essa realidade de humildade é que vai me fazer crescer na vida de fé. E buscando textos bíblicos, né? E livros bíblicos, a gente já falou sobre o Apocalipse, sobre a Revelação, a ligação com a Eucaristia. Tá? Qual é a origem bíblica e histórica da celebração da Eucaristia? A origem bíblica poderíamos partir já do Antigo Testamento, sobretudo dos livros do Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico, ali do Pentateuco. Gênesis não tanto, mas esses 4 livros que se seguem, porque quando Yahvé, assim chamado no Antigo Testamento, o tetragrama, que era o nome mais próximo, a expressão mais próxima que podia se usar do nome de Deus, que o nome de Deus não podia ser pronunciado a não ser uma vez por ano pelo sumo sacerdote daquele ano, que pronunciava uma única vez e quase em silêncio, e depois se perdeu a pronúncia e ninguém mais sabia como era que se pronunciava. Okay. Então, aquilo que é o segredo de Deus, o nome. Mas Yahvé, que era um nome próximo, onde as pessoas costumavam se dirigir a Deus, revela a Moisés, sobretudo a Moisés, como ele gostaria que fossem realizados já naquele início da revelação e da vida de fé do povo de Israel. Por isso que a nossa fé ela está intimamente ligada ao povo de Israel, está extremamente ligada aos judeus. Não existe a fé cristã sem a fé judaica. A fé judaica ela serve de base. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e era judeu. A Virgem Maria era judia. São José era judeu. Então,
É nesse sentido que a gente pega o ponto de vista histórico e bíblico da missa. Então, esses 4 livros, eles são essenciais para a gente ter uma compreensão inicial da Bíblia enquanto fundamentação, ou melhor, da missa enquanto fundamentação bíblica. Porque é a partir deles que a gente vai poder observar ali a forma com a qual Yahvé ele vai conduzindo e direcionando, seja Moisés, seja Arão, como eles devem construir a tenda, a Arca da Aliança, tudo aquilo que é significado, que é símbolo, que é sinal da presença de Deus no Antigo Testamento. E aqui eu agora largo não apenas para os 4 livros dos 5 do Pentateuco, mas para todo o Antigo Testamento. Todas aquelas formas de liturgia exigidas por Deus, o zelo que Deus exigia e o respeito para com a sua morada, a sua habitação, a tenda, né, a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, o propiciatório, que era a tampa com a qual se guardava na Arca da Aliança os pães, o cajado de Moisés, as tábuas da lei, o sacrifício que era oferecido diante da Arca da Aliança, tudo aquilo ali, né, os candelabros de ouro, ou seja, até mesmo a dignidade dos objetos sagrados, já no Antigo Testamento. Por que Yahvé exige tanto ouro, tanta madeira de lei, tanta coisa preciosa? Por que Deus exige tanta riqueza para habitar nela? E hoje as pessoas até questionam tanto, né? Pessoas que não entendem a vida de fé questionam a Igreja Católica por ter tantos objetos, vasos, ou os templos serem tudo muito ornado, tudo muito bem feito e bem produzido e material caro. Mas isso é uma exigência de Deus já no Antigo Testamento, como sinais prefigurativos da sua presença e daquilo que ia se concretizar no Novo Testamento. O cordeiro que era imolado no Antigo Testamento, sobretudo a partir da Páscoa, né? Aquele cordeiro imolado no Antigo Testamento que todos deveriam consumi-lo, que não deveria sobrar, enfim. Toda essa realidade do Antigo Testamento ela prefigura e serve de base, de fundamentação bíblica da missa para aquilo que nós vamos ver no Novo Testamento. No Novo, inclusive, diga-se de passagem, é claro, você não vai achar a palavra, a expressão missa na Bíblia, tá? Até porque a igreja não se fundamenta apenas na Sagrada Escritura. Essa expressão missa ela vai se fundamentando na vida cristã com o tempo, porque ela define aquilo que nós fazemos depois da missa, depois do culto realizado. Né? A palavra mais concreta para expressar a missa seria liturgia, que do grego, que é a expressão usada seja no Novo Testamento, seja na tradução do Antigo para o Novo Testamento, a tradução grega, né, dos 70, é essa expressão liturgein, né, que é essa ação do povo enquanto rito, e é aí que se tem essa fundamentação bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que no Novo Testamento aí sim. Pronto, liturgia ela vai ser muito usada, essa expressão liturgia, muito usada no Antigo Testamento, mas já não tão usada no Novo Testamento, porque no Novo Testamento o que vai ser mais usado é o acontecimento em si. Né? A liturgia ela é tanto a vida de Cristo, quanto aquilo que ele realizou na última ceia, quanto aquilo que a igreja realiza nos Atos dos Apóstolos depois. O culto, o domingo, a reunião festiva, pascal, as outras definições de Bíblia de missa que a gente vai ter na Sagrada Escritura, fração do pão, reunião dos fiéis, né, assembleia dos fiéis, memorial, que também é uma definição bíblica da missa, né, sacrifício eucarístico, que também é uma expressão bíblica. Tudo isso vai se fundamentar no Novo Testamento, primeiro na vida de fé da primeira comunidade e segundo no relato da carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo vai falar daquilo que a gente usa até hoje como fórmula de consagração em todas as missas. O que eu recebi do Senhor e que vos transmiti é que na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu, o entregou aos seus discípulos. E depois fez a mesma coisa com o vinho. Então, essa expressão, o que a gente teologicamente chama de fórmula de consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, é uma expressão. O que o padre está dizendo ali em toda a missa está na Bíblia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você vai encontrar lá toda essa definição da missa, quanto também
da preparação, que é também onde ele fala. Quem comunga ou quem toma do corpo e do sangue, não da representação, do corpo e do sangue de Cristo, sem saber, sem distinguir, sem ter noção do que está fazendo, está recebendo ali a sua própria condenação. Até mesmo essa realidade de estar preparado para comungar, para receber Jesus na Eucaristia, para comer do pão e do vinho, né, do corpo e do sangue de Cristo, ela é bíblica, porque não é a igreja que inventou. Está lá o apóstolo quem falou. Né? Quem recebe, quem comunga, quem toma do corpo e sangue de Cristo, sem distinguir, ou seja, sem estar nem aí indiferente, está tomando a sua condenação. Então, todo o contexto, tudo aquilo que é próprio em si, da vida e do como o cristão vive isso na missa, está na Bíblia. É porque já ouvi várias vezes pessoas a dizer, pessoas que não estão ligadas, não é, à fé católica, que se dizem cristãos, e só que não sei a fé católica, falam assim, os católicos bebem um pouco de vinho e comem um pouco de pão. Só que nós não estamos a beber um pouco de vinho, nós não estamos a comer um pouco de pão, nós estamos a receber o corpo de Cristo. Não é um pedaço de pão, é o corpo de Cristo. Não é? É o sangue de Cristo. Não é apenas uma representação que está ali a acontecer. É o corpo. Se fosse uma representação, precisaria inclusive que todos tivessem junto ao pedaço de pão um pouco de vinho. Porque para quem não entende que ali está o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, precisa-se que, inclusive muitos católicos, até uma pena, não entendem por que nós tomamos apenas o pão. Mas por que a gente não toma o pão e o vinho? Porque não foi assim que Jesus, na última ceia, depois disse, pão e vinho? Não seria o normal tomar do corpo e do sangue? Porque realmente ali é o corpo e o sangue de Cristo. Não existe corpo sem sangue. Vivo. E ali é o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não à toa, todos os milagres eucarísticos, mas sobretudo o de Lanciano, é que vai definir bem essa realidade quando está lá até hoje, passados 8 séculos, né? Uma partícula, uma hóstia, que se transformou, né, num tecido do coração, no miocárdio, ou seja, se transformou em carne, diante ou nas mãos de um padre que tinha essa inquietação. Será que isto é mesmo o corpo de Cristo? Ele ia celebrar a missa, mas ele celebrava com uma certa inquietação, uma crise de fé. E sobre os seus olhos, ali em suas mãos, enquanto ele erguia a hóstia com aquele questionamento, imagina um padre celebrar a missa sem crer. Se para um fiel isso já é uma realidade difícil, imagina para um padre. Mas enquanto ele erguia ali a hóstia diante dos seus olhos e daquela comunidade reunida se transformou em carne e sangue. E você pode pesquisar depois na internet, e é algo que é reconhecido como milagre, porque a ciência não consegue explicar como é que depois de 8 séculos se conserva intacto, incorrupto, um pedaço do coração humano, um miocárdio, assim chamado, e sangue coagulado, sendo que se um cientista for lá hoje e retirar um fragmento daquele e for analisar, é como se aquele fragmento acabasse de ter sido tirado do coração humano, que estava a sofrer uma agonia, mas que esse coração humano ainda está vivo. Como é que se explica? E os coágulos de sangue que estão num cálice de cristal, eles separados têm o mesmo peso, unidos têm o mesmo peso. E colocado para a liquefação, eles também são como que uma gota de sangue retirada naquele momento. Não se explica. Já se parou até de pesquisar, de analisar o milagre de Lanciano? Porque não se explica. Não tem mais necessidade. Eu até penso que recentemente, penso que foi na Índia, também, enquanto o padre estava a celebrar a própria hóstia, Sim. surgiu uma cara, Um rosto, um rosto na própria hóstia, e foi para os cientistas, para analisar, para fazer pesquisas sobre, e que foi considerado também agora recentemente o milagre eucarístico, porque é uma substância que está na hóstia que não se consegue explicar. E que eles conseguiram comprovar que aquilo não foi feito por mãos humanas. Porque isso é que é importante. Conseguiram comprovar que isto não foi criado pelo humano, pelas mãos humanas.
surgiu, aconteceu. Né? E penso que foi na Índia, se a minha memória Sim, foi não na falha, Índia. foi na Índia. Sim. E isso é uma das grandes belezas da igreja, submeter qualquer realidade sobrenatural a uma autoridade científica. Porque a partir de e do momento em que a ciência não consegue explicar aquilo, ou consegue dar uma explicação, como neste caso, olha, o que a gente consegue dizer é que a gente não consegue dizer muita coisa. É que isso aqui não tem explicação, isso aqui não se encontra nesse plano, isso aqui não é coisa desse mundo, então só pode ser mistério. Então, isso é a beleza da fé. É o tal de acreditar sem ver. Eles não conseguem ver mais. Entende? É E aí onde entra a fé. É. A fé lá entra onde a ciência já não consegue mais entrar. Aí quando a igreja diz, olha, já que vocês não conseguem explicar, a gente A consegue. gente consegue. É verdade. Olha, e pegando aqui um pouquinho, que já falou um pouco dos símbolos que são utilizados também na missa, falámos um pouquinho do vinho, do pão também. Pegar aqui nesta parte mais simbólica, que tem uma representatividade por trás, nós temos pensado aqui também questionar mais alguns. E gostávamos também desse o seu parecer sobre algumas coisas, por exemplo, as velas, os incensos, o facto das pessoas se colocarem ou não dos joelhos, o que é que isto pode representar? Como é que podemos explicar às pessoas a importância de cada um dentro daquilo depois também que fizeste sentido para a pessoa? Eu fiquei em crise ontem, que eu resumia tudo o que, claro, eu fui ver novamente, olha, eu passei 8 anos me preparando para ser padre, estudando, né, não apenas sobre missa, mas sobre muita coisa, mas mesmo depois de formado a gente tem que estar o tempo todo retomando aquilo que a gente estudou. Então, quando eu cheguei na parte dos objetos sagrados, né, e aqui eu digo objetos porque se eu dissesse apenas vasos ou se eu dissesse apenas algum outro nome, seria coisas à parte. Objetos inclui tudo, inclusive pão e vinho. É muita coisa. Mas em linhas gerais, porque tem muitos objetos numa igreja e numa missa, de geral, enfim. Mas em linhas gerais, primeiro objetos e depois gestos, né? Expressões de gestos na missa. Os objetos, dependendo, e na maioria das igrejas que é comum, você vai encontrar, na missa você vai entrar na igreja, você vai ver ali um altar, como eu acabei de dizer. E aqui eu abro um parêntese. Há um ex-protestante convertido à fé católica, talvez vocês conheçam, penso que muita gente conhece, que é o Scott Hahn, né? É um norte-americano e era um conhecedor da Bíblia, evangélico, conhecedor da Bíblia, tinha a Bíblia de cor, né, ali na sua mente, mas um certo dia foi para uma missa, se encontrou numa missa, num anfiteatro, numa universidade, nos Estados Unidos, e ali, enquanto ele observava, veja, eu não estou falando de um católico, estou falando de alguém que não tinha essa experiência de missa. Enquanto ele observava a missa acontecendo, de forma muito simples, não estava numa igreja, estava num anfiteatro, ou seja, não era um espaço sagrado, mas que onde se pode celebrar a missa. E ele observava e via a missa se desenrolando, né? Liturgia da palavra, liturgia eucarística, Cordeiro de Deus, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, e a terra proclama a vossa glória, incenso, vela, livro, imagens, um padre e os serventes vestidos de branco. Ele foi observando tudo aquilo, e aquilo na mente dele só levava ele para um Apocalipse, o livro da revelação, como alguns costumam chamar, sobretudo no meio evangélico, livro da revelação, livro da revelação. E ele começou a interligar e ele fez, cara, eu estou participando do Apocalipse aqui. Isso aqui é Apocalipse. Isso aqui é o livro da revelação. Eu estou vendo tudo aqui que eu já vi na Bíblia. Isso está na Bíblia. A missa está na Bíblia. Então, foi a partir dessa inquietação, e ele descreve isso no relato O Banquete do Cordeiro. É um livro maravilhoso, onde você pode ler esse relato, né, da sua conversão à fé católica por causa de uma missa que ele participou. E, na verdade, são 2 livros. O Banquete do Cordeiro, que é onde ele relata sobretudo essa questão da missa, e Todos os Caminhos Levam a Roma,
né? Ao menos no Brasil ele foi publicado com este título, que é essa experiência dele do retorno à fé católica a partir da Bíblia. Como um conhecedor da Bíblia, ele foi entendendo que realmente a Igreja de Cristo é católica. Então, os símbolos estão interligados aqui, né? Velas, os castiçais onde as velas estão dispostas, um altar, trono, imagens, a beleza das igrejas. Tudo está disposto de tal modo que qualquer ser humano, esteja ele com fé ou sem fé, ao adentrar naquele recinto, possa ter essa experiência pessoal com Deus. Possa, na realidade material, enxergar o sobrenatural. Na realidade natural, enxergar o sobrenatural, enxergar o Criador. Enxergar a beleza de Deus. Então, todo esse objeto, tudo isso na missa, né? E aí entra também, como eu falei, né? Por que tanta coisa dourada? Por que tanta coisa bela, bem feita, bem trabalhada, bem produzida? Porque faz parte na Bíblia. Do Antigo ao Novo Testamento. Não há expressões ou realidades ambíguas ou até mesmo feias, né? na missa, né? Ou na igreja, enfim. Né? Toda a arte bíblica na qual Nosso Senhor quis expressar as verdades de fé, seja o Antigo ou o Novo Testamento, são realidades belas. Né? No Templo de Salomão, ou no Templo já na Arca da Aliança, querubins, ouro, enfim. O incenso. O incenso, enquanto fumaça, é uma realidade que você vai olhar também lá no Apocalipse. Os anciãos, cada um com um turíbulo, né? Os anjos com um turíbulo áureo, com um turíbulo de ouro na mão. O incenso é a súplica, né, da igreja oferecida a Deus. Tem esse duplo simbolismo, seja da nossa oração que sobe como fumaça, né, que está também no Salmo. Suba até vós, ó Senhor, a minha oração como incenso. Né? Minhas mãos se elevem a vós como oferta da tarde. E também essa realidade odorífera. Né? O odor aqui ele tem também esse sentido de o doce perfume de Cristo, que é a igreja, que deve perfumar o mundo, que é fétido do pecado. Então, enquanto que essa realidade pecaminosa, ou essa realidade onde não há presença de Deus, é uma realidade também definida como algo que não cheira bem. Essa realidade divina, onde está Deus, está um cheiro, tem um perfume, nossa, que lugar bom de ficar. Eu quero ficar aqui. Então, essas expressões, e aqui eu poderia elencar toda a simbologia. O pão, o vinho, as vestes sagradas, as cores litúrgicas, o tempo em que a igreja está mais embelezada com flores, com tudo, o tempo em que a igreja está mais sóbria, não tem flores, poucas velas, como na quaresma, por exemplo, né? O tempo em que o padre se veste de roxo, ou preto, verde, vermelho, branco. Também tem preto. Sim. Curioso. E o preto é usado em que... O preto é usado para funerais. Então, nos funerais, há a opção, né? E aqui, e eu percebi isso aqui, sobretudo no Luxemburgo, que aqui se costuma usar muito os paramentos pretos. No Brasil, está se retomando esse costume. Mas, por exemplo, agora nós celebramos, há pouco tempo, a finados, né? A missa dos defuntos. Então, de praxe, os padres estavam todos revestidos de preto. Okay. Que é para definir bem essa realidade do funeral. Ou seja, a igreja se enluta, né, pelos seus fiéis falecidos. Então, tudo isso. E por isso que eu disse que é muita coisa, e aqui eu não falei tudo, mas se fôssemos colocar e elencar, tem muitos sinais, olha, uma infinidade de sinais numa missa ou numa igreja, onde todos eles têm uma única finalidade. São como setas. São como setas, com exceção do pão e do vinho, tá? Que ali não é um simbolismo, ali é. Né? Como o padre vai dizer nas palavras da consagração. Isto é. Então ali é. Ali não simboliza, não significa, não representa, é. Mas com exceção do pão e do vinho e da palavra, né? Da palavra de Deus que está ali também, como a viva voz de Cristo, ressoando no coração e no ouvido dos fiéis, tudo aquilo que está no entorno, seja das vestes do padre, da estrutura, da forma, tudo aquilo tem uma única finalidade, que é de nos conduzir a Deus, mas também de nos colocar
introduzir no mistério celebrado. Uhum. Aqui entra tudo isso. A beleza, a forma como está o ornamento do altar, a forma como está vestido o padre, né? Se é uma missa mais solene, se é uma missa menos solene, tudo isso é colocado ali no simbolismo. Uhum. Eu estava a ouvi-lo e só me vem à ideia que nós, enquanto humanos, vivemos várias experiências ao longo da vida. E eu acho que, e depois do que acabou de escrever, que só o facto de entrar numa igreja, há toda uma experiência a ocorrer. E que somos invadidos pelos 5 sentidos ao mesmo tempo. Sim. E aí eu acho que isso o convite é esse mesmo. E eu só vinha-me esta reflexão de... É a experiência em si, é o convite para a gente abrir e se colocar prontos a receber tudo. O impacto vem e como é que eu ia dizer? A informação chega de todos os lados e nós temos de estar abertos e disponíveis para deixar essa informação chegar. É um grito de Deus. Porque, e sobretudo aqui na Europa, mas isso é geral no mundo todo, igreja é sempre lugar de visitação. Eu digo aqui na Europa porque as igrejas são bem mais antigas que as do Brasil, né? No sentido de também enquanto um prédio histórico, né? E já fomos em algumas aqui, mas toda igreja histórica que a gente vai, a gente percebe que tem muita gente entrando simplesmente porque é um lugar bonito. Um lugar bonito para fotografar ou para ouvir o som do órgão, né? Que é uma coisa, enfim, uma arte e tudo. A beleza, né? Muitas obras artísticas que estão presentes nas igrejas, mas eu diria como um grito de Deus porque a pessoa entra ali sem fé, muitas vezes sem sentido na vida, e entra com a alma tão barulhenta que não consegue ouvir aquele grito que Deus faz ressoar no coração humano desde quando os nossos primeiros pais pecaram. Quando Adão e Eva caíram no pecado, que se esconderam, ou seja, se perderam de Deus, se afastaram de Deus, Deus foi ao encontro deles. Deus foi ao jardim. Deus foi encontrá-los, mas eles não estavam lá. E a pergunta do Criador para a criatura é: onde estás? E é interessante que o livro do Gênesis coloca isto no singular. Não é onde vocês estão. Mas eram dois. Mas Deus, ele pergunta no singular. O Criador, ele pergunta no singular: onde estás? Então, as pessoas que entram na igreja deveriam ouvir Deus, né? Essa expressão, olha, mesmo independente da sua experiência, independente da forma como você se encontre, mas o fato de você adentrar numa realidade ou num espaço sagrado, deveria evocar no seu coração humano, sobretudo nos corações mais perdidos, mas longe de Deus, essa expressão: onde estás? Ou no nosso coração, de nós também, que vamos a cada missa. Porque a gente corre um sério risco de ir na igreja, estar na missa e a cabeça, a mente, né, está na preocupação, está em casa, está no trabalho, está num estudo, está numa coisa que eu preciso fazer, no tempo que a missa está demorando. Então, são muitas coisas. Se nós entrássemos na igreja e realmente pudéssemos, também nós, peraí, Tássio, onde estás? Eu estou na casa do meu pai. Então, o mundo pode estar desmoronando, mas esse momento é meu e de Deus. Então aqui eu vou viver melhor a missa, né? E aqui é uma questão interessante porque próximo da minha cidade de origem tem uma igreja e no altar, na mesa, lá no altar, está escrito em letras douradas, né, bem visível: há séculos te espero. Eu penso que é uma pessoa que já não é mais esperada por ninguém, uma pessoa que já não consegue mais ter esperança, entra na igreja e toma essa consciência de que tem alguém que continua esperando por ela, ou eu que vou sempre à igreja, mas se eu for todos os dias eu vou ter essa mesma experiência, né? Eu vou chegar na igreja e eu vou entender que ali tem alguém no sacrário, vivo, que sempre me espera. Talvez eu não seja esperado mais por ninguém, mas ali na igreja tem alguém que me espera. E isso faz toda a diferença na minha vida. Isso dá sentido à minha vida. Isso me faz querer ir mais na igreja. Isso me faz querer voltar com mais frequência. É uma experiência muito pessoal no sentido de que a gente ainda costuma tratar a nosso Senhor Jesus Cristo como alguém que morreu. Mas Ele está vivo. Bem vivo. Bem vivo.
Então, e não está apenas trancado na igreja, tá? Uhum. É preciso que isso fique claro. Não é que eu preciso experimentar Deus apenas na igreja. A igreja ela deve me fazer proporcionar experiência. Mas na minha vida, eu preciso viver como alguém no qual Jesus está vivo, né? Está agindo, está o tempo todo ali também me dando vida. Uhum. Então é muito nesse sentido que a gente tem essa experiência quando vai numa igreja. Você esteve a falar sobre os símbolos. E gostaria de voltar depois para falar também sobre os gestos, Uhum. né? Expressões e gestos. Expressões e gestos, porque existem momentos durante a missa, durante a celebração, onde os leigos, né, estão de pé, onde os leigos se põem de joelhos, onde os leigos estão sentados. Dentro da igreja, durante a celebração da missa, tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua... sim, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu sentido, tudo faz sentido o que é feito na igreja, dentro da durante a celebração da missa. O que é que esses gestos, essas expressões significam? Né? De estar de joelhos, de estar de pé, de estar sentado. Significa que você está todo ali. Você não reza só com a voz, você reza também com o corpo. Uhum. Não reza só com a alma, reza também com o corpo. Uhum. Então, seja a sua expressão, seja os seus gestos, seja os gestos do padre, de qualquer ser humano presente naquele recinto, isto vai contar muito e dizer muito. Primeiro, se você está consciente de onde você está, você já tem noção, sabe? Mas segundo, daquilo que é próprio da missa, que esse é o teu principal da pergunta, que são as expressões e gestos que a gente vive na missa e que faz todo sentido, né? Iniciou a missa, o padre está entrando no recinto, ali no altar ou pela nave central da igreja, todos se colocam de pé, ou seja, atitude de expectante, tanto de espera quanto de disposição. Me coloco à disposição, estou disposto, vamos começar. Né? Essa disposição do estar de pé. A mãos postas é muito esse sentido de alguém que está interiorizado, ou seja, alguém que está numa disposição interior, alguém que deseja também entrar dentro de si para viver bem aquele momento. As mãos erguidas, elas têm tanto este sinal de louvor, né, como eu falava até do Salmo, mas também nas cartas de São Paulo, várias cartas ele vai dizer, né? Ofereçam a Deus sacrifícios e orações com mãos santas estendidas. Então a Bíblia ela vai ensinar os cristãos a rezar de mãos estendidas também, né? Então as mãos estendidas, elevadas a Deus, seja para louvar a Deus, seja também para se colocar nessa atitude de oração, né? De alguém que está elevando algo para si, não para o céu, para Deus, né? O gesto de genuflexão, que é como a igreja chama, que é o se colocar, se pôr-se de joelhos, né? É sempre esse gesto de rendição, de humildade, até porque desde do tempo antigo da igreja, as pessoas só se colocavam de joelhos ou para orar, para rezar. Isso vai falar nas Sagradas Escrituras de Jesus, que vai rezar de joelhos várias vezes, como também dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, Atos dos Apóstolos. E na vida de fé de toda a igreja sempre foi assim, a igreja sempre se colocou de joelhos para rezar, ou seja, tanto numa atitude de rendição, como alguém humilde, que se coloca diante daquele que tem um poder sobre você, como também numa atitude de adoração. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Por que a gente se ajoelha, genuflexe, no momento da consagração? Porque ali é o ápice da celebração. É o momento onde realmente, se tivéssemos olhos espirituais, veríamos de fato um único mistério acontecendo ali. Mas sobretudo o céu tocando a terra de maneira concreta. De tal modo que ficar de joelhos é a atitude mais humana que o ser humano pode se expressar diante de Deus naquele momento. Mas isso também quando nós estamos diante da Eucaristia, exposta. Isso quando nós entramos ou saímos da igreja, né? A genuflexão diante do Santíssimo, se ali naquela igreja tem um sacrário com Jesus, com as reservas eucarísticas,
Então, dobrar o joelho na entrada e na saída. Né? Algumas igrejas até oferecem entre as cadeiras, os bancos, os genuflexórios, né? Aqueles espaços onde você pode ficar ali ajoelhado por mais um tempo. E também até mesmo uma atitude que aí já não é mais comum na igreja, mas que é muito comum na vida de fé de algumas pessoas, mas é comum na igreja oriental, que é o prostrar-se. Colocar o rosto também por terra. Se dobrar totalmente. É aquela atitude que Jesus fez muitas vezes no Horto das Oliveiras. Ou quando ia orar na madrugada. Se prostrava diante do Pai. Então, essas atitudes elas vão demonstrando que eu também estou rezando com o meu corpo. E que tudo isso tem um significado da minha disposição pessoal na missa. Na missa. As procissões. Na missa ocorrem várias procissões. Quando a gente se ajoelha, pronto, você falou da humildade, né? Para mostrar também a nós mesmos e nós somos pequenininhos, não é? Sim. Não existe nada maior e grandioso do que Deus. Mas será que também dá para ver de uma forma, pelo menos eu tenho essa noção, não sei se ela é certa ou não, que é também de, eu vou pôr de joelhos para estar mais próximo da terra, mas ao mesmo tempo eu estou a morrer né? Estou a morrer aqui também. Eu quero que Cristo reine em mim, quero que Cristo viva em mim, que Ele me guie. E o facto de se pôr de joelhos é de, ok, eu estou a morrer daqui junto durante o sacrifício que está a acontecer no altar, e depois o facto de, depois do mistério da fé, não é? Tenho a celebração eucarística, depois a gente volta a se erguer, a se levantar. Ou seja, de morrer, tá? De uma forma simbólica, talvez, sim. não é? Sim. Eu morro aqui porque eu quero que Cristo, o corpo vivo que está ali à nossa frente, que reine em nós. Sim. Pode fazer esse... Eu também tinha isso também como essa ideia sobre a genuflexão. Que é essa experiência, como eu disse, da rendição. Quando eu me rendo, né? Ou seja, eu me coloco diante daquele que tem todo o poder sobre mim. Estou rendido. Sim. Então, agora você tem poder sobre mim. Então, a minha atitude de colocar-me de joelhos, ela sempre é, ou seja, faz o que tu queres. Né? Eu me coloco totalmente ao teu querer. Eu morro para mim mesmo, para que a tua vida viva em mim. E isso que eu estou fazendo aqui como um gesto, se faz de forma concreta quando, e aí eu retomo, né? Quando na procissão para tomar a comunhão, né? Para receber a hóstia ali, eu vou ao encontro de Jesus. Porque ali realmente, naquele momento, é a vida de Cristo vivendo em mim. Enquanto, isto aqui é, as pessoas aí em casa, assim, nós temos aqui a perguntas, não é? Que é normal, a gente tem que preparar o podcast, para fazer o seu seguimento, ter um pequeno roteiro, para a gente não se perder, não é? Só que eu falo para mim, para nós, enquanto entrevistadores, não é? Que estamos a entrevistar um padre, nós queremos aprender tanto quanto vocês. Então a gente está muito atento ao que o padre está a dizer, porque os convidados estão a dizer. E muitas vezes a gente quer continuar a ouvir e ao mesmo tempo, pronto, a gente tem que dar o seguimento, não é? Para ter uma estrutura. Para poder entregar também. Só que a gente se perde. A gente depois se perde. A gente Não, pode ler aqui. Eu queria colocar no seguimento do que o padre tem estado a partilhar, porque o nosso propósito mesmo com o podcast também é dar a conhecer e desmistificar muita coisa ligada à fé católica e passa por este tema também ligado à missa, mas eu gostava que se o padre pudesse fazer aqui uma ligação, porque nós também trabalhamos muito na área do desenvolvimento pessoal, os dois, e queremos sempre aliar esta parte da fé e mantê-la muito presente, de como é que a missa e quem participa nela com a fé, quem se coloca numa posição de rendição e diz estou aqui, estou pronto para receber e Deus pode atuar sobre mim, como é que isto transforma interiormente o lado humano e depois o lado mais espiritual que se deixa tocar. Como é que há esta transformação a acontecer? O que é que isto pode trazer e proporcionar à pessoa na sua evolução? Muito boa pergunta, porque nós não podemos entender o espírito o melhor. Nós não podemos entender a pessoa humana apenas do ponto de vista enquanto realidade biológica humana. A pessoa humana ela é integrada,
de dimensões É isso. humana, psíquica e espiritual. Uhum. E isso aqui, independente de fé, quem não tem fé vai falar a mesma coisa. Uhum. A ciência, ela elenca essas dimensões da pessoa, né? Então, o ser humano é um ser dotado de alma, né? E não tem como eu viver uma experiência na alma e essa experiência não refletir no meu corpo, não refletir na minha mente e vice-versa. Não tem como eu, como falávamos agora há pouco, a disposição física, corporal, né, para ter uma experiência com Deus, essa disposição ela também não vai afetar a minha mente e o meu espiritual. Então está tudo muito interligado. De modo que você, sobretudo as pessoas que enfrentam essas dificuldades, seja a nível psíquico, a nível humano, né, e aqui nós podemos elencar quantas pessoas isso, até mesmo do ponto de vista científico, tem vivido uma experiência de regeneração pessoal, de renovação pessoal, na medida em que ou recomeçam, retomam, ou iniciam uma caminhada com Deus. Porque isso vai reintegrando o ser humano no todo. O ser humano sem Deus não é nada. Então, se ele entende, e quando ele entende que sem Deus ele não é nada, ele começa a buscar a Deus. E começando a buscar a Deus, ele vai se reintegrando. Por que se reintegra? Porque aquilo que eu dizia ainda há pouco, ele é formado, nós somos formados por várias dimensões. Exato. Então essas dimensões, longe de Deus, elas estão desordenadas. Né? Tá um caos. Tá? Me desculpe, aqui eu falo como um padre, qualquer vida longe de Deus é uma vida caótica, desordenada, enfim. Né? Mas quando o ser humano ele tem essa compreensão de Deus e de si mesmo, porque quanto mais eu me conheço, mais eu sou tendencioso a conhecer aquele que me fez, que me criou, né? Que me teceu no ventre materno, como diz o Salmo 133, mas também eu sou reintegrado em mim mesmo. Então, esse processo de reintegração pessoal, ele passa muito por essa experiência que eu vou tendo. Porque a maior graça que Deus pode conceder ao ser humano, né? Como diz o São João Paulo II, na Redemptor Hominis, na sua encíclica, ele fala que Jesus revela o homem ao próprio homem. Outros escritos, outros documentos da igreja também vão falar disso. Né? Jesus revela o homem ao homem. Então, essa experiência com o Deus humano. Jesus se fez carne. Jesus se fez homem. Jesus se faz carne em cada missa. Então, essa experiência que eu tenho com a figura humana de Jesus, e é somente a partir dessa figura humana de Jesus que eu posso chegar ao Pai. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Então, é a partir dessa experiência humana que eu tenho com Jesus que eu consigo me reintegrar como pessoa. E aí, eu desafio, para quem ainda não viveu, viva essa experiência de começar uma caminhada com Deus, para você mesmo poder comprovar com a própria vida aquilo que nós estamos falando aqui nesse podcast. Não tem como dimensionar e nem explicitar aqui o tempo todo essa experiência de reintegração pessoal. Mas é isso que eu sinto, por exemplo, e aqui eu falo já do meu pessoal, todas as vezes que eu me coloco em oração. Gente, o mundo pode estar caindo. Essa expressão que a gente usa muito lá no Brasil, ou o mundo pode estar se acabando. Qualquer experiência, por mais fatídica que ela seja na nossa vida, quando nós nos colocamos em oração, nós nos reintegramos. Ou seja, nós nos reintegramos de nós mesmos, nos reintegrando de Deus. Isso faz com que eu entende? Eu sendo quem eu sou e quem Deus me criou para ser, eu consigo viver melhor os desafios que a vida me impõe. A vida é desafiadora para quem crê, para quem não crê, para quem é novo, para quem é velho, para qualquer pessoa. Nasceu, já está sendo o primeiro desafio. É verdade. Né? Primeiro ser gerado, depois nascer, enfim. Então, vai ser desafiadora para qualquer pessoa. Só o facto do nascimento em si já é um grande desafio. Sim. Entendeu? Então, para o bebê que está a vir ao mundo. Então, é a partir desse desafio que a pessoa, que ela tem a posse de si mesma. E por isso aqui é bonito, porque
Para eu me entregar a Deus, eu tenho que primeiro possuir-me, ter Uhum. posse de mim mesmo, Uhum. entendeu? Então é nesse possuir-me que eu posso entregar-me a Ele, e quanto mais eu me entrego a Ele, mais eu possuo a mim, porque Ele vai me reintegrando, Ele vai me fortificando enquanto pessoa. Falando um pouco dos desafios que existem nos mundos atuais, tens muitos jovens, muitas famílias que estão afastadas, né, da liturgia. O que é que nós poderíamos fazer, ou o que é que as pessoas que estão afastadas, né, poderiam fazer para redescobrir a beleza da liturgia? Né? Encontrar a beleza, o facto de querer saber mais, de ser curioso, de se intrigar, redescobrir essa beleza das leituras, da liturgia, da Bíblia. Tudo isso, para nós que já temos uma caminhada, a gente já acha a coisa muito bela. A missa é a coisa mais bela, a coisa mais linda que existe no mundo é a missa. Mas para quem não tem, muitas vezes vai ser levado a ter essa experiência, e aqui, às vezes, infelizmente, por uma necessidade. Eu preciso de ter essa experiência que nenhuma realidade no mundo consegue me dar. Uhum. Um fato, por exemplo, e uma expressão de São João Paulo II. E aqui toco a vocês dois também. Quando ele vai dizer: os consultórios psiquiátricos estão cheios porque os confessionários estão vazios. Uhum. Mas também, e aqui o Papa ele fala de uma realidade de que quanto mais o ser humano ele está, infelizmente, doente, né, do ponto de vista, sobretudo, psíquico, muitas dessas, não digo porque são realidades e realidades, tá? Não generalizemos nada, por favor, mas há muitas dessas realidades que poderiam ser curadas pela simples, mas profunda experiência do ser humano com Deus. Isso se dá quando ele tem necessidade, quando ele reconhece: eu preciso de Deus. Está aqui, meu amigo, independente da idade. Uhum. Né? Independente da idade, mas sobretudo para os mais jovens. Por quê? Porque muito do que nós vamos ser a vida toda está naquilo que nós já somos hoje. E o que nós já somos hoje é fruto daquilo que fomos há 5, 10 anos atrás. Então, é questão de projeção. Uhum. Então, na vida, sobretudo dos mais jovens, esse reconhecimento da necessidade de Deus. Eu preciso. Há uma necessidade. E por que eu digo necessidade? Porque isso vai dar muito mais sabor e muito mais sentido à minha experiência que eu vou ter com Deus na missa e além da missa. É como uma pessoa que está com fome ou que está com sede. Uma pessoa faminta, sedenta, a comida faz muito mais sentido do que uma pessoa que já está tão saciada que, olha, pode ser a sua comida preferida. Se você já tiver com o estômago cheio, você não vai querer comer. Eu não aguento, não quero. Você já está saciado. Então a pessoa sedenta, a pessoa faminta, ela vai, a comida vai ter mais gosto, mais sentido. Da mesma forma, na vida espiritual ou na vida humana, aquilo que eu tenho mais necessidade ou aquilo que eu me reconheço mais necessitado tem mais sentido, tem mais sabor. Então uma das formas, né, de viver essa experiência pessoal seria reconhecer esse necessitado. Se no mundo nada, nem ninguém conseguiu satisfazer este vazio que há no seu coração, é porque só há um ser, isso não sou eu quem digo, é Santo Agostinho, no nosso coração há um vazio, há um espaço na nossa vida que só quem pode preencher é Deus. Seja casado, solteiro, novo ou de mais idade, qualquer realidade humana, há no coração do homem um espaço que só quem pode preencher é Deus. Uhum. Que é o mais belo que existe, Deus. É a beleza na sua totalidade. Eu acho que o convite aqui fica mesmo, e para quem nos ouve, e o padre já referiu-se muitas vezes, é permitirem-se experimentar. Sim. Mesmo porque eu acho que é o mais difícil para as pessoas depois, e é muito desafiador, permitam-se, experimentem, e depois vão compreender tudo o que nós estamos a falar aqui. Deem o passo de, olha, eu posso até não ter a fé toda, posso não acreditar, posso colocar algumas questões, mas eu vou experimentar. Depois de lá estar, a experiência vem toda. E integram tudo depois. Eu penso, Catarina, que esse seria um dos melhores Conselhos, convites. sim, uma das melhores definições de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Experiência.
Experienciar. É o permitir-se. É mesmo. Porque permitir-se é uma atitude humilde. O orgulhoso, ele nunca vai se permitir. É verdade. Ele nunca vai se dar o trabalho ao direito. Não, imagina, eu? Né? Eu? É isso. Ou seja, mas esse eu não sou eu. E esse, quando a pessoa diz eu, Entende? essa pessoa está-se a pôr numa posição mais alta que Sim, Deus, É sim. isso. não é? Que é o ego. Sim. Não é? Porque ele é que é o eu. Né? Quando Moisés questiona o ali na sarça ardente, e quando Jesus, no Novo Testamento, em vários contextos, ele vai dizer, né, que é o ego é mim, que é eu sou. Eu sou. Ele é, nós não somos. Né? Ele é o ser subsistente. Ele é em si mesmo. Né? Nós somos entes. Nós somos porque ele é. Ele não é porque nós somos. Entende? Então, é esse reconhecimento humano. Né? E como eu disse, é isso que ele integra como pessoa. Você está colocando, e aquela experiência que São Bento e São Bernardo de Claraval vão colocar nos degraus da soberba e da humildade. Né? Quanto mais eu descer na minha humildade, mais eu vou subir. Mas quanto mais eu me incho com o meu orgulho, né, eu vou me ensoberbecendo e subindo os meus degraus de soberba, mais eu vou estar descendo. Trazendo uma experiência pessoal, né, que faz todo o sentido, porque nós somos seres humanos, não é? Nós somos seres humanos, somos pessoas que cometemos bastantes erros, somos pessoas que se deixam levar muitas vezes pelas emoções, sejam elas negativas ou positivas. E eu noto em mim que quando eu deixo o meu ego, o meu orgulho sobressair, ganhar força sobre mim, eu fico afastado de Deus e perco clareza no meu raciocínio, no meu pensamento. E graças a Deus eu consigo enxergar, ver, ok, peraí, Michel, tu não estás no caminho certo neste momento, estás-te a afastar pelo facto de deixares lá pelo orgulho, pelo facto de deixares o ego se sobrepor, né? A ganhar força em ti. Eu faço muitas orações, e conforme eu vou fazendo essa oração para fazer diminuir esse orgulho, para me tornar humilde perante a mim mesmo e perante Deus, é quando eu começo a ganhar outra vez a clareza, onde eu consigo estruturar o meu pensamento, onde eu consigo estar presente, de facto, presente. Só que é preciso ter essa coragem, não é? De se dizer, não, peraí, isso não está no caminho certo. Eu mantendo naquele caminho, quando deixo o orgulho, eu estou-me a desviar do propósito de Deus. Né? E se eu estiver-me a desviar do propósito de Deus, eu não vou conseguir raciocinar corretamente e não vou conseguir tomar decisões segundo a vontade dele, porque é uma das minhas orações diárias. Eu peço sempre para o nosso Senhor, o Espírito Santo, me guiar nas minhas decisões, que as minhas decisões sejam feitas segundo a vontade dele e não as minhas vontades, porque eu quero seguir os planos que Deus tem para mim, não quero seguir os meus planos. Se Deus tiver os mesmos planos que eu também tenho, ótimo, mas se não for, ótimo, igualmente, porque é os planos de Deus que me são importantes. E o facto de se permanecer humilde, a gente ganha essa clareza. A gente consegue enxergar o mundo com outros olhos. A gente consegue enxergar o mundo com esperança. A gente consegue enxergar a cura que Deus nos traz. Através da oração, através desta clareza, sermos humildes. Verdade. Né? E eu gostaria só de deixar essa experiência que eu vivencio de tempos a tempos, porque somos seres humanos, a gente está no nosso percurso, no nosso caminho, e muitas das vezes a gente deixa-se levar pelo orgulho, né? Só que não é isso que nos vai definir. Se a gente se permitir e reconhecer com humildade que isto aqui não é o caminho certo, eu quero clareza, eu quero estar em conexão, em comunhão com Deus, com o nosso Senhor, temos aí o ícone, com o nosso Senhor, o bom pastor, porque Ele é
Nós somos o rebanho Uhum. dele, ao fim e ao cabo. Né? Fazendo parte do rebanho, nós queremos ser guiados pelo o pastor, que é Jesus Cristo, que é Deus. Não sei se faz sentido para vocês Sim, essa eu minha não sei se reflexão, Padre a minha experiência, quer- mas é essa a minha Se experiência. quer comentar, eu gostava só de acrescentar uma coisa, porque eu vivenciei esta semana uma situação parecida e queria acrescentar com isso que eu acho que nem sempre é só o ego. Eu acho que nós temos muita dificuldade em perder o controle das coisas. Eu falo por mim. Uhum. E essa experiência aconteceu-me esta semana. E então, quando eu acho que tenho tudo minimamente controlado. Não, Catarina, não tens. E eu acho que muitas vezes há orgulho, sim. Há pessoas que é mais pelo orgulho ou pela coisa de não, eu tenho o poder, que vou fazer isto e aquilo. É muito o ego delas. Mas muitas vezes a dificuldade de eu não preciso ter o controle de tudo. Eu acho que o desafio é esse. Uhum. E quando somos confrontados com coisas que e eu tinha planeado tudo, tinha tudo controlado assim, e vem um desafiozinho e olha, desmancha toda a estrutura que eu tinha, eu aí percebo que não era nada como tu tinhas pensado. Há coisas que se vão alinhar para isso, mas há coisas que tens de passar primeiro. E então eu acho que quando tentamos ter o controle de tudo, Deus traz-nos o desafio para dizer, espera, não é nada disso, não precisas de saber o que há depois. Porque como falámos também já anteriormente, se Deus nos desse a visão de tudo aquilo que vamos passar, nós não aceitaríamos sequer dar 2, 3 passos. Porque havia coisas que nós íamos achar que não tínhamos a capacidade para superar ou para ir por esse caminho. E quando Deus nos mostra que tens de perceber que não precisas de ter o controle de tudo, e muitas vezes traz-nos pequenos anjinhos que dizem, olha, estava tudo controlado, descontrolou-se tudo, mas a verdade é que tu não precisas de ter isso. Essa liberdade de poder dizer, eu não preciso de saber tudo, porque eu confio, sem ver. Eu acho que esse desafio do controle e tudo, juntamente com o ego, essa necessidade de nos colocarmos numa posição de nós não precisamos de ter o controle de tudo, nós temos que ter uma postura mais humilde e confiar sem ver, acho que faz toda a diferença, porque somos confrontados diariamente com isso. Era isso que eu queria juntar ao que estavas a dizer, porque acho que é o desafio que a gente encontra. Com certeza. Eu retomo do que você falou para depois chegar no que o Michel falou primeiro aqui, e ele usou, é bom essa expressão. O que é permitir-se? Ovelha. Essa experiência de colocar-se dependente. Eu me permito. E no fim das contas, o permitir-se está no melhor lugar. É verdade. Está aos ombros de Jesus. Porque ele já carregou minha carga uma vez, quando carregou a cruz sobre os ombros. Mas ele me toma nos ombros, ou que era o costume que o pastor tinha com as ovelhas, sobretudo lá, né, naquela região de Israel, ali naquela região de Belém, onde Jesus nasceu, tudo. Tomar as ovelhas, sobretudo aquelas mais, né, orgulhosas, tomar nos ombros, vai ficar aqui agora, até sentir bem o cheiro do pastor, entender que você me pertence, é minha pertença. Então, esse permitir-se, essa experiência de permitir-se, é muitas vezes se colocar, Jesus toma. E ele nos toma e nos coloca em seus braços, e ali, ó, como eu dizia, pode o mundo acabar. Eu estou sustentado. É verdade. E as coisas ao meu redor não acontecem, nem tudo como eu planejo, nem eu tenho controle de tudo. Então, quando eu reconheço que eu não tenho o domínio de tudo, o controle de tudo, isso é uma das coisas que eu mais converso, seja na direção espiritual ou na confissão com as pessoas. Que vem muita gente que às vezes conversar comigo dizendo e partilhando realidades que ultrapassam a sua capacidade. Não está em seu poder. Né? É verdade. Olha, Porque é verdade. não está em seu poder. Então, se não está em seu poder, você não tem muita coisa que fazer. É verdade. Né? Então, não está no seu nem no meu. Conserva a paz no teu coração, que aí isso sim vai estar em seu poder, porque você se destrambelhar, ou se perder, ou se preocupar demasiadamente por situações que não estão no seu poder, não vai ajudar, vai piorar. É verdade. E com relação ao que o Michel falava, próprios exemplos bíblicos. Lúcifer. Por que Lúcifer foi precipitado aos infernos? Por soberba. Queria ser como Deus. Eva e Maria, como diz São Bernardo de Claraval, o que Eva perdeu por soberba, por orgulho, Maria ganhou por humildade. Quem é Eva? Quem é Maria? E o próprio Cristo.
quando no hino cristológico de São Paulo, ele vai dizer: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma humana. E submetendo-se à vontade divina, humilhou-se ainda mais, colocando-se como um escravo e assumindo a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e o colocou acima e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua reconheça para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então essas expressões, seja de Adão e Eva, seja do Lúcifer, seja da Virgem Maria, seja do próprio Cristo, denotam bem o que é orgulho, soberba, o que é humildade. Pá, estamos a chegar. Eu tinha tanta pergunta total. Mas sabes o que é? É engraçado, porque eu acho que quando nós pensamos fazer fazer o podcast, é muito no intuito de levar as pessoas, mas nós aprendemos muito também. Sim, também. E foi por isso que essas partilhas pessoais que nós acabamos por fazer também, é mostrar às pessoas que todos nós vivemos os nossos processos, todos nós temos os nossos desafios, todos nós vamos ser confrontados e vão-nos chegar coisas para proporcionar a nossa evolução, mas com a humildade de poder chegar às coisas. Deixa-me só colocar uma questão antes. Que eu queria saber. Que eu queria, porque nós falámos aqui da missa, o facto de irmos à missa, de irmos à igreja, e eu acho que falta aqui a chave final, que é: padre, a missa está na igreja, temos um espaço consagrado para que a missa aconteça, mas quem não vai à missa pode fazer algo para se aproximar de Deus. Como é que podemos viver a missa na correria do dia-a-dia? Porque a verdade é que todos nós temos uma vida corrida, mas há momentos em que temos que parar. Como é que tornamos isto, ou como é que podemos viver a missa durante a nossa semana? Mesmo que a pessoa não vá à igreja. Neste sentido, não que não deva ir, mas pessoas que ainda estejam, por exemplo, também neste processo ou nesta descoberta de como se aproximar, como é que podem viver a missa no seu dia-a-dia? Há dois princípios, né? O primeiro é que a missa é a missa, e se você não vai à missa, perdeu. Não tem muito o que fazer, né? Por isso, um dos mandamentos, né? Não, pelo amor de Deus, não falte à missa aos domingos, né? Se você já é praticante, se você não é, pode tomar esse costume e depois que isso se viva como uma necessidade, como eu falava ainda há pouco. Mas, aí eu retomo a vida dos santos. São Luís Gonzaga, por exemplo, e aqui nós estamos falando de um tempo onde a missa não podia ser todos os dias, os fiéis não eram permitidos participar da missa diária, nem os padres celebravam missa todos os dias, né? E São Luís Gonzaga, com grande piedade, um espírito, né, um espírito que ardia de amor por Deus, um seminarista, então já tinha ali sua vida de fé, e São Luís Gonzaga tinha uma dor profunda quando acabava a missa. Porque agora, quando é que eu vou ter outra missa? Ah, meu Deus, esperar até domingo ou até a próxima data festiva para ter uma missa. Jesus faz com que esta comunhão, esta missa que eu vivi aqui hoje, que eu celebrei, ela se estenda até a minha próxima missa. A eficácia. Porque a missa e a comunhão e os sacramentos, de modo geral, na nossa vida, devem servir para nós, na alma, o que serve para o corpo, o remédio. Quando a gente toma um remédio, a gente quer que ele surta o efeito, que ele tenha eficácia, né? Se é contra a dor, que a dor desapareça, né? Se é um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, quer que aquele acompanhamento ele surta um efeito. Então, na nossa vida espiritual também, ir à missa, ou não podendo ir à missa, desejar no coração, que meu coração ele arda de amor por Deus também, sem estar na missa, até porque eu não sou católico quando vou à missa, ou enfim, né? Mas que na minha vida e na minha correria diária eu possa ter ainda ali, como diz Santo Agostinho, teu pensamento é a tua oração. Se tu pensas em Deus o dia todo, tu rezas o dia todo. Então ter essa experiência de poder, nas poucas vezes do dia, quando for permitido, elevar o pensamento a Deus. Na correria, na alegria, na tristeza, em todos os momentos, né? E quando possível, participar da missa. Participar da missa. Até porque tem uma realidade que, inclusive, toca aqui nas perguntas. As pessoas que vão à missa e, por exemplo, não podem tomar a comunhão. Como é que faz? Meu Deus do céu. Vale muito mais a disposição do que o simples fato de ir à missa para tomar a comunhão, para tomar a hóstia. Porque
a disposição é o que vai fazer a diferença na vida de quem vai tomar a hóstia e de quem não consegue por alguma situação, né? Seja porque está em pecado e sabe que não pode comungar, seja porque não é casado e tantas situações, não pode se aproximar dali, né, da hora da comunhão para comungar, mas pode no seu lugar fazer a sua comunhão espiritual, ou seja, o desejo do coração inflamado de amor por Deus, que mediante uma impossibilidade de não poder se aproximar do sacramento, pode ainda assim usufruir na sua vida daqueles efeitos. Ou seja, no fim das contas é como se aquela pessoa tivesse comungado, tanto quanto quem foi lá e tomou a hóstia, de tal modo que na vida daquela pessoa surta o mesmo efeito que surte na vida daqueles que comungam de todo o coração o corpo de Cristo ali na comunhão. Então, ter essa disposição. Só que ainda há uma parte da parte da comunhão, que há muita gente que ou não está preparado naquele momento, ou por diversas razões não pode ou não se sente preparado para comungar. Muitos ficam no seu lugar, né? Mas também existe a possibilidade de mesmo assim ir junto do padre com os braços cruzados, né? O que é que acontece nesse momento, quando as pessoas que não se sentem preparadas para comungar? Porque eu penso que isso é importante, a saber, em vez de ficarem sentados, não é? E esperar que a comunhão em si acabe, que a Assembleia comungue. O que é que acontece quando a pessoa vai junto do padre, com os braços cruzados? O que é que acontece nesse momento? Eu estou unido, eu continuo sendo igreja ali. Então eu recebo ali do padre um sinal de bênção, né? Mas eu retorno para o meu lugar sem poder ter tomado do pão sacramental, né, do sacramento de Jesus ali presente na hóstia, mas no meu coração e no meu corpo, com o meu gesto, eu expressei o meu desejo de, se eu pudesse, eu estaria recebendo, eu estaria comungando ali. Mas como não posso, como alguma coisa me impede, eu vou ali na fila da comunhão, geralmente é assim, dos braços assim, e é bom que vá assim para o padre entender, porque senão se você for assim, ele vai dar comunhão, né? Então é bom ir assim ou de outro modo, para que possa assim receber do padre aquele sinal de bênção e poder também expressar ali, né? Não é vergonha, não é mal nenhum, é até bom, é até louvável, né? Que se vá desse modo, receba ali a bênção e retorne para o seu lugar com aquilo que eu dizia, a atitude anterior, que eu falei ainda há pouco, do desejo da comunhão espiritual. Se eu não posso me alimentar do pão material, né, da hóstia, pelo menos Jesus espiritualmente vem ao meu coração e nele surta o teu efeito. Né? O facto de ir, né, a pessoa está lá com humildade, não é? Que é essa parte. Sim. Porque ficar sentado não é tão difícil assim, porque as pessoas não vão reparar, não é? Não veem, mas quando a pessoa se mete na procissão, né, para a comunhão e está de braços cruzados, as pessoas, a Assembleia vai ver, não é? Não quer dizer que a Assembleia vá julgar, porque não compete sequer para julgar, mas a pessoa está exposta, não é? Dizer, eu não estou pronto para comungar, eu não estou pronto para receber o corpo de Cristo, mas o desejo está lá. Por algum motivo não se sente preparado ou não pode. Portanto, isso é que é ser humilde, mostrar, não, eu sou um ser humano, tenho as minhas fragilidades, por diversas razões que a gente não sabe, mas Deus sabe. A pessoa não quer comungar, mas eu estou aqui. Eu, podendo receber de novo o corpo de Cristo, eu estarei presente, eu estarei aqui, porque é o meu maior desejo. Sim, com certeza. Pô. É isto. Muito bom. Padre, nós aqui temos, e eu já estou aqui com algumas brilhantes também. É para esperar. Temos aqui um pequeno saquinho com perguntas, com frases inspiradoras, ou salmos, ou um versículo. Eu gostaria que você tirasse, que lesse, e se quiser acrescentar numa reflexão Uma mensagem final. uma mensagem final, esteja à vontade, que é uma dinâmica que uma encontramos dinâmica que a gente tem. Sim. para acabar assim de uma forma diferente. Muito bom. Tem sido sempre muito bom. Olha só. Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. É muito forte essa expressão de Jesus, mas é uma expressão
retirada daquele momento do qual a gente falou praticamente o tempo todo aqui, que é no momento da crucifixão. Quando Jesus está ali morrendo, e é isso que acontece também em toda a missa. Ele está a pedir ao Pai perdão por nós que muitas vezes não sabemos o que fazemos e ainda assim fazemos. De tal modo que toda a missa ela é um acontecimento de Cristo que se oferece ao Pai, né, no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E por isso que o padre, e essa é uma experiência pessoal minha, né, muitas vezes eu estou celebrando a missa e o que está acontecendo, e sobretudo quando eu estou muito consciente, tá, que o padre às vezes também se distrai na missa, somos humanos, dificilmente não vai haver alguma distração, mas quando eu estou muito consciente da missa, sobretudo na parte de uma das partes que é a parte da oração eucarística, na qual eu percebo que tem horas que eu estou ali apenas emprestando as minhas mãos e a minha voz. Mas o que está acontecendo ali é um diálogo entre o Pai e o Filho no Espírito. Entendem? Sim. Então é nesse diálogo no qual o Pai está pedindo, ou melhor, o Filho está pedindo ao Pai, pela força do Espírito Santo, que perdoe os nossos pecados, que una a Igreja, pedindo pelos que padecem no purgatório, pedindo pelos que trabalham no mundo, pedindo pelos que estão ali presentes naquela missa, pedindo pelas intenções daqueles que estão presentes naquela missa. Então, tem horas que eu estou ali celebrando e eu fico, quem sou eu aqui? A Trindade está aqui. E a salvação é uma obra externa da Trindade. É de um filho, do Filho, da pessoa, da Santa Maria que desce até nós, e do Espírito Santo também que vem ao nosso encontro, mandados pelo Pai. Né? Então, no momento da consagração, na consagração existe ali a anamnese, que é a memória, né? Essa expressão é grega. Existe a epíclese, ou epiclese, que é o momento da invocação ao Espírito Santo, a intercessão e a consagração. Então, naquele momento ali, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: nesse momento eu estou fazendo uma memória, eu estou dizendo um fato que aconteceu. Mas quando eu começo agora, eu estou falando de uma realidade presente. Dizendo, não que disse, mas que está dizendo agora: tomai vocês aqui, todos, e comei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. E aqui eu lhes respondo também esta experiência que para mim é a parte mais tocante, às vezes até da missa, quando ali nesse momento, porque é o único momento no qual o padre ele fala em primeira pessoa: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Depois, quando ele vai dar a comunhão, esse é o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo, quando é nas duas espécies. Mas enquanto ele está ali na consagração, é Cristo. É Cristo. O sacerdote, primeiro, que ele impressiona Cristo o tempo todo. Ele é um sacramento, ele não é um sacramental, é o sacramento. Mas naquele momento da missa, é o momento onde realmente eu tenho essa experiência de ser alguém que some. Né? Alguém que some, porque quando eu digo isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, primeiro que eu estou falando em nome de Jesus, e é Jesus que está falando por mim. É Jesus que está valorizando em mim, independente da miséria que eu sou, dos meus pecados e tudo. Mas também, é como diz o venerável Funton Shin, eu estou e devo colocar ali, naquele pão e naquele vinho, transformado no corpo e sangue de Cristo, também o meu corpo e o meu sangue. Ou seja, a minha vida. E essa atitude, e a melhor atitude que cada fiel tem que ter na missa, né? A participação ativa do fiel é sobretudo a sua consciência, a sua disposição, a sua permitir-se. Né? Ou seja, é o meu corpo também que está ali, é o meu sangue. Né? Porque depois, quando eu chegar em casa, ali está também o corpo de Cristo, na vida daquela pessoa que eu encontrar. Na rua, ali está também o próprio Cristo. Onde eu viver e onde eu me movimentar e onde eu ser e existir, vai estar ali o Cristo. E isso faz toda a diferença na minha vida, porque eu vou começar, a partir de uma experiência na missa, a enxergar o Cristo na pessoa de todos os meus irmãos. Isso faz todo sentido. E profundo. Por isso que
perdoais, a missa ela é esse Jesus que está o tempo todo em cada missa no mundo pedindo perdão, e por isso que a missa ela é o que sustenta o mundo. Muito bom. Padre Tárcio, muito obrigado Mesmo. por este momento. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Ótimo. Por falarmos sobre este tema importante, sobre a missa, não é? A importância da missa e o que é que acontece na missa. E muito obrigado por este momento. Muito bom. Vamos- Espero que tenham gostado tanto quanto nós. Isto Porque isto também é para gravar e tudo, para nós gravarmos e colocarmos as questões e recebermos os convidados, para nós também é um momento muito importante. Claro E que também sim, é claro muito que bonito e que passe lá para casa que seja tão bom quanto o momento que nós vivemos aqui Aqui. para gravar e para vos Exato. entregar Uhum. da melhor maneira. E é assim, Muito vamos, obrigada. vamos ficar aqui então por este podcast, pelo tema de hoje. O que é que vamos pedir, Michel? Vamos pedir um favor muito difícil para todos vocês, mas eu acredito que se vocês tiverem essa força de vontade, vocês vão conseguir, que é de deixar um gosto, de comentar, deixarem a vossa reflexão, o que é que vocês gostaram, o que é que fez sentido para vocês, o que é que mais vos tocou neste podcast, de partilhar com os vossos amigos, familiares, com as pessoas que fizerem sentido para vocês, e de subscrever o canal do YouTube ou de subscrever o canal no Spotify, independentemente da plataforma que vocês utilizarem para ouvir ou assistir a este podcast. E é E assim, pronto, encontramos no próximo episódio. do próximo mês. E até lá, Até lá. fiquem bem, fiquem com a presença de Deus. Deus. não é? Muito E bem. comunhão com Deus. Então agradecemos, agradeço ao Michel, a Catarina, a oportunidade também. E encerrando esse momento, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, Uhum. sobre você que nos acompanha, que nos assiste, né? E também sobre você que vai compartilhar deixar o seu gosto, né? E compartilhar também esta nossa conversa de hoje, né? Para que mais pessoas possam ter também essa experiência daquilo que a gente falou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Obrigado. Obrigada.